E acho que ele deveria pensar na questão também de ter um centroavante. Eu acho que ali não funcionou muito bem. Acho que faltou alguém ali. A ideia foi até boa, mas acho que faltou, em alguns lances, faltou quem definisse. E, repito, só venceu porque o Endrick estava em campo. Porque o Endrick acompanhou a jogada como faz um centroavante e fez o gol. O Vinícius perde o gol. Repito, o Vinícius não poderia ter perdido aquele gol. Mas, para a sorte dele e do Brasil, o Endrick acompanhou a jogada. Não sei se teria alguém acompanhando na formação original do time, se esse Rodrigo estaria ali, se alguém acompanharia. E acho outra coisa, acho o Rafinha um jogador que vira e mexe a titular, acho bem questionável também. Acho o Rafinha um jogador bem questionável para ser tantas vezes titular do Brasil. Também. Sempre titular, acho ele bem questionável. O Brasil tem vários jogadores que jogam pelos lados. E entra técnico, sai técnico, ele está sempre sendo chamado, está sempre jogando. Não consigo ver no Rafinha todo esse potencial, mas enfim. É que agora está machucado, mas tem um jogador aí pedindo passagem de beirada de campo, que é o Gabriel Martinelli. E tem o Endrick, esse futuro trio do Real Madrid, Endrick, Vini Júnior e Rodrigo. Acho que são duas opções mais viáveis até do que o próprio Rafinha, nessa seleção do Dorival. Será que ele começa assim na terça-feira? Né? Pode ser interessante. Já muda o time, né? Tem o Vinícius, o Rodrigo e o Endrick. O Ancelotti vai gostar. Né? O Ancelotti que ia treinar o Brasil, né? Ele vai gostar, porque seria uma espécie de avant-première daquilo que ele terá em breve. Né? Talvez 4 jogadores do Real Madrid em campo, né? Até o Bellingham contando Inglaterra, né? Então, o Bellingham joga pra cacete, cara. Pô, é impressionante a facilidade que o cara joga futebol. E ele tá meio baleado, né? Até tá meio mancando ali. Sim. Tomou porrada o jogo inteiro. Outra coisa também que o pessoal não fala. Quando o Brasil toma cacete do adversário, é uma falação danada. Ontem o Brasil jogou com a caixa de ferramentas aberta. E a ordem muito clara era porrada no Bellingham. O jogo inteiro, gente. E quando teve em campo, ele chegou uma hora que ele... Pô, toda hora tomou 4, 5 faltas, cara. Assim, o Brasil ontem foi um time violento em alguns momentos. Isso tem que ser falado, porque quando é o contrário, a seleção tal bateu, deu porrada, eles sempre são assim, ganhar deles é mais gostoso, porque eles são os argentinos, uruguaios, sei lá o quê. A catimba. Né? A catimba argentina, essa ladainha, essa conversa fiada. Eles querem ganhar na porradaria. O Brasil ontem deu só o cacete, gente. O Paquetá entrou em campo com a caixa de ferramenta aberta. O Neymar caçado, bem lembrado. Expressão padrão. Exato. O Neymar toma muito cacete também, muita porrada. E todo mundo fala, ontem o Brasil entrou em campo... É só olhar, 12 faltas do Brasil no primeiro tempo. No árbitro que marcava poucas faltas, hein? O árbitro português era muito bom, aliás, jogo com ele corria. Sim, 12 faltas do Brasil, 5 faltas da Inglaterra no primeiro tempo. E as 12 do Brasil, 5 do Paquetá. Uma com 2 minutos, uma com 4 minutos sendo divertido pelo árbitro. Paquetá com um carrinho. Outra, várias assim, tomando cartão amarelo e reclamando. Sim. Ele descia o cacete e reclamando. E ele acha até que com a bola ele jogou muito bem o primeiro tempo. Ele fez um ótimo primeiro tempo, na minha opinião. Mandou bola na trave e tudo, no jogo de ontem, né? Mas o Brasil foi um time duro e até violento em alguns momentos. O João Gomes jogou junto, o Bruno Guimarães jogando junto, os 3 do meio campo, especialmente o Paquetá, muito viris, muito duros. O Brasil fez um jogo muito físico e até violento em alguns momentos. Agora o Bellingham é um jogador realmente bem diferente, né? Teve uma bola na esquerda que ele deu lá um drible lá em alguém, não lembro quem agora exatamente, e ele deu um tapa assim na bola, ela foi direitinho no pé do Gallagher, que estava ali na altura da meia-lua. Falei, caramba, essa facilidade com a qual ele deu aquele passe, né? Aí depois o Gallagher abriu na direita, mas aí a jogada não deu em nada. A gente está falando dessa seleção do Dorival Júnior, imagino que o Fernando Diniz tenha assistido o jogo. Será que ele assistiu o jogo chateado? Porque a seleção do Diniz, por exemplo, não ganhou da Venezuela. E agora, já no primeiro jogo do Dorival, ele consegue uma vitória fora de casa, na casa da Inglaterra, por 1-0, Bruno Prado. Eu acho que o Diniz ele deve ter ficado chateado com o presidente, porque acho que ele acreditava que o presidente ia convidá-lo para permanecer, mas não permaneceu. Mas acho que ele e Dorival se dão muito bem, são amigos, então acho que vai estar torcendo a favor do Dorival. Os 6 jogos com o Diniz, a maioria quase todos foram ruins. O primeiro com a Bolívia foi um jogo muito fácil. Com o Tite também foram 2 vitórias por 5 em casa com a Bolívia. A Bolívia lá em La Paz é um jogo mais complicado. Aqui tem sido assim mesmo. O Brasil tem vencido muito bem, como venceu com o Diniz. O jogo com o Peru foi um jogo um pouco mais difícil, que o Brasil não jogou bem, mas ganhou no final. E os outros jogos foram ruins, com um ou outro momento ali. O início contra a Colômbia foi razoável. Até fez o gol no início, o jogo começou bem, depois caiu bastante. Contra a Argentina, em algum momento, né? Não foi um jogo tão ruim. Mas os jogos com o Diniz não foram bons mesmo, né? Não sei se tivesse mais tempo se melhoraria, mas no que teve para avaliar foi ruim e acho que teve muita dificuldade de adaptação das ideias dele com o time. Enfim, não foi bom, né? E assim, o Diniz, ele
ele saiu, como eu falei, os resultados em eliminatória, eles pesam quando você perde, né? O Edinaldo não é um cara que está tão seguro no cargo, a ponto de bancar um treinador que não estava ganhando. Então, quando ele voltou ao cargo no dia seguinte, depois que ele voltou, estava afastado, ele trocou o treinador, né? E com o Dorival, ele vai bancar se o Dorival ganhar. Se não ganhar, não vai bancar. Isso acho que o Diniz, ele não tem muito... Ainda mais que o Dorival ali, eles se dão bem, acho que é uma coisa que passou, ele vai seguir a vida dele no Fluminense, e os jogos que ele fez na seleção não foram bons, alguns bem ruins mesmo. O da Venezuela foi muito ruim, o do Uruguai lá foi muito ruim, alguns jogos bem ruins na seleção. Fábio Piperno, os méritos do Dorival Júnior nessa vitória, logo de estreia, a gente não imaginava, na sexta-feira aqui no Bate Pronto, a gente abriu aquela roda de palpites, todo mundo apostou na Inglaterra, o que seria o natural, pelo trabalho do Southgate, um time coletivamente já ajustado contra um Brasil que está começando agora com o Dorival. Mas o Brasil foi lá, venceu, equilibrou o jogo no que podia equilibrar e venceu a Inglaterra por 1-0. Quais os méritos do Dorival Júnior e se você vê alguma mudança do Diniz para o Dorival, Piperno? Eu vejo, são muitas mudanças. Agora, em relação, por exemplo, ao tamanho do feito, né? Então, também não vamos esquecer o seguinte, a seleção inglesa, a vida toda dela, ela fez 3 semifinais de Copa do Mundo. Uma delas foi com o atual técnico. É um técnico que já comandou a Inglaterra em 2 Copas. É um técnico de um trabalho até aqui muito bom. E ontem, ele acabou sendo derrotado em casa. Então, não é um resultado corriqueiro, por mais que a Inglaterra tivesse desfalques, como os companheiros já disseram. Então, isso aumenta também a façanha do Dorival nessa estreia. Agora, o Dorival Júnior, ele é um técnico que depois ficou parado muito tempo, ele voltou melhor. Ele provavelmente assistiu muito futebol, ele estudou muito futebol. Os trabalhos dele, do Ceará para cá, são, na média, melhores do que aqueles que o Dorival fez durante a maior parte durante a parte anterior da carreira dele. E eu acho que ontem a gente viu muito daquele Dorival que assumiu o Flamengo lá atrás. Ou seja, primeiro, faz um diagnóstico bem feito daquilo que ele tem em mãos. Ou seja, o meu grupo é esse. Então, o meu grupo é esse, ele tem isso de qualidade, e tem alguns defeitos, tem algumas fragilidades, e é aqui que eu vou ter que colocar a mão. Ou seja, é aqui onde eu não vou poder, não seria, digamos, sensato, conveniente inventar muito. Então, ele tem jogadores, ele sabe que ele tem jogadores criativos, ele sabe que o Bruno chamou bem atenção para a questão do trio de meio campo com jogadores de Premier League. Então, ele também sabe que esses caras não iam, de forma alguma, se intimidar com aquele ambiente, porque, afinal de contas, é o habitat deles. Então, ele também foi usando vários dos fatores da defesa, basicamente jogadores com quem ele já trabalhou, no meio campo, jogadores aclimatados com a Premier League, e na frente, jogadores aí, enfim, de movimentação, jogadores de futebol espanhol de grandes clubes, e que dariam para ele mais circulação contra uma defesa um pouco mais pesada e desfalcada. Então, eu acho assim, em linhas gerais, isso funcionou. Não é que vai ter que ser assim para sempre. Circunstancialmente, para aquele jogo de ontem, funcionou, e eu acho que isso foi uma escolha muito sensata. O Danilo conversou com a imprensa na zona mista logo após a vitória da seleção brasileira e teve gente que interpretou essa fala do Danilo como uma cutucada para o técnico Fernando Diniz. Nós temos as aspas aqui do lateral da seleção brasileira, virou zagueiro agora na Juventus de Turim. Às vezes a Juventus joga com um trio de zaga brasileiro, com 2 laterais, Danilo de um lado, Alexandre do outro e o Bremer, que também foi convocado pelo Dorival Júnior, não começou jogando, né? Começou com a dupla Beraldo e Fabrício Bruno, mas a Juventus de Turim tem esse trio brasileiro de vez em quando, né? Mas o Danilo é garantido, é titular. Então tá aí, o Danilo, abre aspas para o lateral direito da seleção. O futebol, às vezes, é fazer aquilo que já tem inventado, digamos assim. Eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que essa seleção precisa de um pouco de organização. E dentro dessa organização é que os jogadores tenham a liberdade. É o que eu costumo falar também. O Dorival organizou, colocou cada um em seu lugarzinho. Acho que foi importante. Esse tem que ser um ponto de partida e não de chegada, fecha aspas,
a palavra do Danilo, Bruno Prado. Tá aí. Você acha que foi uma cutucada para o Fernando Diniz? A gente sabe que trabalhar dentro do clube é uma coisa, você está ali no dia a dia, a seleção é uma coisa completamente diferente. Você tem pouco tempo para trabalhar com o seu grupo, com o seu elenco. E o Danilo falando em organização, colocar cada um no seu lugarzinho, que o Dorival acertou a casa. O que você achou dessa fala do Danilo, Bruno Prado? Não sei se foi algo com o Diniz, que até onde se sabe o Diniz não teve nenhum problema ali de relacionamento com atletas. Acho que esse problema não teve. O Danilo jogou os 3 primeiros jogos com o Diniz. Ele se machuca até no 3º jogo contra a Venezuela lá em Cuiabá, ainda no primeiro tempo, e não participou dos outros jogos, né? Ele não, nas 3 derrotas seguidas ele não estava em nenhum dos 3, né? Ele estava lesionado. Então não sei se foi, mas houve uma dificuldade de adaptação sim ao que o Diniz queria. Houve uma dificuldade sim. Acho que os jogadores tentaram fazer, não sei se depois conseguiriam se tivesse mais tempo, mas acho que houve uma dificuldade de adaptação na maneira de jogar e a seleção não teve um bom desempenho no comando do Diniz. Aí se o Danilo falou isso para o Diniz, eu não sei, porque como eu falei, eu acho que problema de relacionamento não teve. Claro que eles podem ter a opinião deles, podem achar que não funcionou e de fato não funcionou naqueles jogos, mas não sei se falariam publicamente para espetar o ex-treinador. Acho que não teve nenhum problema desse tipo, não, de relação entre o Diniz e os jogadores. A questão foi no campo mesmo, foi no desempenho que não foi bom na seleção brasileira nesses jogos com o Diniz. É que o Diniz, né, Mauro, às vezes ele tem um método de trabalho. Eu acho que a maneira como o Diniz trabalha já é diferente da maioria dos técnicos brasileiros. E tem uma coisa no futebol do Diniz, nos times dele, que é assim, é isso e pronto, não tem como mudar. Eu quero assim, eu quero desse jeito, né? Não permite ao atleta essa variação que tem o Dorival Júnior. E muita gente destaca o Dorival Júnior por ser um cara bom de grupo, de ouvir os atletas e também fazer o simples muito bem feito. O que você pensa da palavra aqui do Danilo e essa questão toda, Mauro? Eu não concordo muito com isso, não. Primeiro, essa coisa de que o futebol é muito simples, não é simples. Não é simples. Os grandes times de futebol não são pautados em cima de um sistema de jogo simplório. Não. Tem sofisticação, tem estudo, tem trabalho, tem aprofundamento, tem uma série de questões. Não acho que seja tão simples assim, não. Alguém acha que os grandes times do mundo têm um funcionamento, um mecanismo simples? Os times do Guardiola funcionam com simplicidade. Você é o lateral, você é o outro lateral. Vocês dois são zagueiros. Isso é antigamente, que eles têm marca forte, volante. Chega junto, hein? Chega junto. Centroavante, dentro da área. Não é assim, meu. Tem uma série de situações. Hoje em dia, a sofisticação no futebol é muito grande. Com que bola, se você é destro ou canhoto, você domina com a bola para poder ter o posicionamento correto para dar o passe de uma outra forma. O jogador que vai receber o passe já se posiciona corretamente. No caso do Diniz, ele tem a maneira de jogar dele, tudo foi um fracasso na seleção, isso é evidente. Mas não acho, eu nem concordo com essa história assim, como se o Dorival tivesse... ele só faz um feijão com arroz. Não, eu acho que ele tentou fazer montar a equipe de uma maneira, de certa forma, até, entre aspas, simples, pelo tempo que ele teve. Mas para ele fazer sucesso na seleção, ele vai ter que avançar, ele vai ter que sofisticar o trabalho dele, vai ter que encontrar soluções. Não basta chegar aqui, isso era muito fácil. Qualquer técnico do passado, daqueles motivadores, estaria até hoje brilhando. Por que os técnicos motivadores não têm mais espaço como antes? É preciso mais. É preciso entender melhor o jogo, se aprofundar. Então eu não concordo muito com essa linha de raciocínio. Não sei se é alguma questão de não gostar do ex-técnico, da seleção, aí, se de fato foi uma alfinetada, não sei, porque ele não foi direto, né? Fica aí uma dúvida. Pode parecer, de repente, uma coisa e ser outra. Enfim, não sei se ele realmente quis, de alguma forma, dar uma cutucada no Fernando Diniz. Mas eu concordo com essa ideia de que é simples fazer o simples. Não, o futebol não é simples. O futebol é cada vez mais complexo. Eu vejo dessa maneira. E acho que isso explica o fracasso de vários técnicos mais simplórios, que trabalhavam basicamente no discurso motivacional. Tinha vários aí, cara, campeões. Não, é comigo, meu jogador. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Muito pelo contrário. Acho até estranho que o Danilo, com toda a experiência internacional que tem essa visão. Porque eu acho que o futebol está bem mais sofisticado, complexo, envolve uma série de elementos, são comportamentos e tudo. Nossa, mudou muito. Trabalhou com o Guardiola, inclusive. Exato. No Manchester City. É simples. Será que é simples assim? O Guardiola pensa em todas as minúcias do jogo. Isso você requer um estudo mais aprofundado, um trabalho. O Dorival, acho que ele buscou assim, soluções menos sofisticadas, porque também não havia tempo para isso. Eu sei que a Inglaterra vai ficar com a bola, vou proteger bem a minha defesa, vou jogar aqui no meu campo, vou colocar 2 laterais que marcam bem,
vou colocar um meio-campo muito combativo, que está acostumado a enfrentar esses jogadores, Sim. que é uma coisa que a gente falou muito aqui na semana passada. A convocação com brasileiros. É importante ter jogadores acostumados a enfrentar os adversários que ele vai ter pela frente, para o embate ficar mais igual. E foi assim, passou um pouco do ponto até nas jogadas mais ríspidas, até foram violentas em alguns momentos, como eu falei, especialmente o Paquetá, que nem é um jogador violento, mas foi ontem, além da conta, né? Não foi expulso, como eu disse, o Piperno, porque o árbitro foi legal, o árbitro foi bonzinho com ele, podia ter expulsado em algum momento, pela sequência de faltas. Com 4 minutos ele foi advertido verbalmente,